Olá, queridos, sejam bem-vindos ao canal. Tem uma palavra de Deus para você. Te convido a abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Irei falar sobre a maçonaria. Diz o texto: Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Meus amados e queridos irmãos, em 300 anos de história, entre seus rituais e símbolos, para você fazer parte e assumir o compromisso dessa instituição chamada maçonaria, o nome maçom do francês significa pedreiro. É uma entidade secreta não religiosa. Existe um ritual de iniciação, ou seja, existe um juramento feito a Deus e à Irmandade. Observem que se quebrar esse juramento significa morte, morte propriamente dito, no sentido literal. Existe um altar, nesse altar tem uma Bíblia, eles colocam a mão e falam o juramento. Existem os graus iniciais, são 3 graus. O primeiro é o aprendiz iniciado, o segundo é o companheiro artesão e o terceiro é o mestre maçom. Existem algumas restrições, ou seja, algumas qualificações que a pessoa deve ter para ser um maçom. A primeira, eles não aceitam pessoas que seguem o ateísmo, ou seja, tem que crer em um Deus ou uma divindade. Segundo, não pode participar mulheres. Existem algumas pequenas instituições que até têm uma irmandade de mulheres, mas isso é muito raro. Na prática, não pode ter mulher. Terceiro, os ensinamentos são direcionados a homens que têm que ser maiores de 18 anos e totalmente confidencial. Ele não pode dizer para ninguém. Quando eu digo ninguém, nem para a própria esposa ou filho, ele pode revelar esse segredo. E existem alguns símbolos, né? Dentre tantos os símbolos, os principais, tem um triângulo que tem um olho, que representa Deus. O olho é a providência. O esquadro significa a virtude do ângulo certo. O compasso com G tem os círculos, né? Ou seja, eles dizem que nós escrevemos o nosso caráter. Então tem as suas cerimônias, tem a sua doutrina, tem o seu batismo, tem a sua ceia mística e tem o seu Deus Gadol. Dentre tantas coisas que os maçons ensinam, que eu poderia falar aqui, nesse simples resumo para que você tenha uma compreensão, eu vou destacar aqui as que estão em evidência. Esse assunto é muito sério, tudo que eu estou falando para você aqui é verídico. Depois de uma grande série, em inúmeras fontes de pesquisa, eu posso vos afirmar que o que eu estou falando aqui é a verdade. Então temos que ter muito cuidado. Então o que é que eles ensinam? Porque existe lá, né, os graus, né, até chegar ao último grau, parece que é o grau de número 33, se não me foge a memória. Veja, eles dão glória a Lúcifer. Quem é Lúcifer? Satanás. Eles elogiam a serpente, que é um dos nomes de Lúcifer, a serpente lá do Gênesis. Eles dizem que a serpente trouxe luz. Também dizem que o conhecimento que Deus não queria conceder ao homem, a serpente concedeu. Vejam que absurdo. Também ele tem uma relação indireta com o demônio, porque eles querem afastar as pessoas da fé e da igreja. Agora veja categoricamente as expressões dessa irmandade, o que eles falam sobre fé e igreja. Eles dizem que a fé e a igreja são superstições e fazem parte do obscurantismo. E também eles alegam que seus símbolos são verdades profundas e esotéricas, desclassificando qualquer outra. Também afastam as pessoas de Cristo. No 18º grau maçônico, eles falam que Jesus não foi um Deus. Eles negam a divindade de Jesus. A Bíblia diz que aquele que não confessar que ele é Deus e que ele é homem, não é uma prática correta, não é verdade? Então veja bem, temos que confessar que Jesus Cristo vem em carne e também temos que confessar que ele também é Deus. As duas naturezas de Cristo, mas eles negam exclusivamente a divindade de Jesus Cristo, dizendo que ele foi, repito, um sábio e um filósofo, excluindo totalmente a sua divindade, que é absurdo. E também dizem que Jesus foi o primeiro maçom a ser um homem iniciado, melhor falando. Vejam que cada absurdo, essa irmandade, essa instituição vem apregoando e levando muitas pessoas ao erro. Então, eu e você devemos nos basear na palavra do Senhor Jesus Cristo e ter total vigilância para não cair nos ardis de Satanás. Pois o texto que lemos diz o seguinte: mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, o que é astúcia? A capacidade de enganar. Então o diabo tem usado pessoas, instituições e até religiões para enganar as pessoas, levando as pessoas a práticas erradas que contradiz o que está escrito na palavra de Deus, que é a verdade. Então que possamos mais nos basear na palavra do Senhor, tendo ela como nossa regra de fé
e prática. Então que Deus venha te abençoar, que Deus venha te proteger cada dia mais. Um forte abraço, que Deus te abençoe, não só hoje, mas para todo sempre.